Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje a nossa aula, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Ela não vai ser aquela aula em que a tia explica na lousa, a tia escreve. A tia trouxe um pouquinho hoje, um pouquinho diferente, para a tia conseguir mostrar algumas imagens para vocês, tá bom? Bom, então olha lá, nossa aula de hoje é um livro de geografia, página 136 até a 141, tá? Então, 136, 137, 138, 139, 140 e 141, são todas essas, tá? Hoje a gente começa o capítulo 4, o capítulo novo. Então, olha lá. A paisagem mudou, então a gente ainda continua falando um pouquinho sobre paisagem, ok? Então vamos dar continuidade. Olha lá. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar também, ótimo. Então olha lá. Francisco e seu avô são muito amigos. E eles compartilham um interesse. O que eles têm em comum? Compartilham interesse que eles gostam muito de fotografia. Francisco está com um novo projeto. Ele quer recriar as suas fotografias favoritas do álbum do seu avô, tá? Então ele vai pegar as fotografias do álbum do avô e vai selecionar aqueles que ele mais gosta, ok? Então, continuando, neste capítulo você vai estudar outras paisagens que mudam com o passar do tempo, identificando elementos que permanecem e outros elementos que se transformam. Continuando falando sobre isso, as mudanças, né, na paisagem. Então, aqui, se você observar, as fotografias foram tiradas no mesmo lugar? Sim, as duas fotografias foram tiradas no mesmo lugar, tá? Essa primeira aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa primeira fotografia aqui, ó, ela foi tirada em 1960. E essa fotografia da outra página em 2020. Então, é do mesmo lugar, mas em épocas diferentes. Se a gente observar, o que mudou dessa fotografia para essa? A gente percebe que o mar continua o mesmo, porque é muito difícil, acho que é impossível a gente conseguir, né, mudar o mar, mudar fazer alguma mudança, na verdade, né? Bom, a gente vê também que permanecem, né, a areia. E cadê essas casas que tinha aqui? Cadê, né? As montanhas também permanecem, ó. Olha o céu, as nuvens também, que é impossível, né, a gente modificar. Mas olha só, eles tiraram essas árvores, a grama que tinha aqui, as casas, não é verdade? E olha só o que eles construíram. Construíram prédios, né? Aqui, né? Pode ser um quiosque, né? Olha só como mudou. E ali no quadrinho aqui, ó, está perguntando: as fotografias de Francisco e de seu avô foram tiradas em momentos diferentes? Sim, como é que a gente descobre isso? Pela data, tá? Minha praia favorita em 1960, nossa praia favorita em 2020. Então, nós percebemos que existe lugares que permanecem o mesmo, porém com algumas mudanças. Então, a gente viu que o mar e a areia e a montanha, elas permaneceram, mas que também o ser humano fez algumas modificações. Aí eu trouxe aqui para vocês outro exemplo, olha lá. Aqui, se a gente perceber, é a foto de né, de uma cidade, mas olha lá, o mar também, olha lá, o mar permanece o mesmo, a gente não muda o mar. Mas aqui era muitas moradias e olha só o que as pessoas fizeram, construíram muitos prédios. Lembra que a gente viu que às vezes as pessoas constroem prédios, porque em um prédio, né,
acomoda muitas famílias, ao contrário de uma casa que geralmente acomoda apenas uma. Então, com o mesmo espaço que eles constroem uma moradia, ele pode construir um prédio e acomodar muitas famílias. Lembra que a gente viu isso no livro de geografia também? E aqui nós temos outro exemplo, olha lá. Olha como era dessa forma e olha como se tornou hoje. Então, olha lá, as pessoas, lembra que eu falei para vocês que é muito importante? As pessoas, elas vão modificando a paisagem, o ambiente de acordo com a sua necessidade. Então, se eles viram que era necessário construção de prédios para caber mais pessoas, mais famílias, assim eles fizeram. E aqui também, né? E o mar, né? A água continua mesmo. A água é um recurso natural muito importante. A gente não consegue mudar, né? O mar. Tudo bem? Estão dando para ver? Ótimo. Continuando lá. Então, agora vamos lá para a página 138. A paisagem como marca do tempo. Você estudou que as ações da natureza e das pessoas transformam a paisagem, não é isso que a gente viu? As águas de um rio desgastam lentamente as rochas para criar um vale. E o ser humano constrói rapidamente uma ponte sobre o rio para facilitar a travessa. Então, se eles viram que era necessária a construção de uma ponte para passar em cima do rio, então eles construíram, tá vendo? De acordo com a sua necessidade. Isso significa dizer que as paisagens se transformam com o passar do tempo. Ao comparar as paisagens de um mesmo lugar em momentos diferentes, nós podemos reconhecer elementos que deixaram de existir e elementos que permanecem e novos elementos que foram criados, que a gente viu na fotografia anterior, que o mar, né, a areia continuou e os elementos que mudaram foram as moradias, não é verdade? Veja a seguir uma linha do tempo da Avenida Paulista em São Paulo, que passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Então aqui a gente tem, aqui está diferente, então aqui a primeira fotografia começa por baixo, tá? Então aqui nós temos, olha lá, um caminho, olha lá, o caminho aqui. Então olha lá, Avenida Paulista em 1902, olha como ela era, a fotografia ainda era preta, né? Não tinha ainda cores na fotografia. Depois ele traz para nós em 1952, que a gente já viu que teve algumas mudanças, né? Tem até um prédio, a construção de um prédio aqui no cantinho, né? De casas até de 2 andares, sobrados, né? E depois a gente viu aqui em 1966, olha já como mudou. Então deixou de existir essas moradias e já teve a construção de prédios, né? Os prédios já começaram a tomar conta, né, da avenida. Bom, depois a gente tem aqui do ladinho em 1991, que já nós temos a fotografia com cores, né? E olha lá como mudou de novo. Retiraram, né, um pouco as árvores da avenida e aqui do ladinho construíram mais prédios. E aqui a Avenida Paulista em 2017, que faz pouco tempo, né? Olha só a diferença. Olha só como a gente vê. Tem elementos que permanecem, mas tem elementos que as pessoas modificam, ok? Bom, o que eu quero dizer para vocês da Avenida Paulista? Como eu falei, as pessoas, né, modificaram de acordo com as suas necessidades. Bom, durante os domingos e feriados, a Avenida Paulista, ela está fechada para carros, tá? E ela é aberta para as pessoas, tá? Então, se você observar aqui, ó, em domingos e feriados, os carros não podem circular na avenida e a avenida, né, deixa aberta para as pessoas poderem caminhar, ok? E aqui vocês têm algumas perguntas que vocês vão responder. Quem foi responsável pelas mudanças da paisagem? Quem foi responsável pelas mudanças da Avenida Paulista? As pessoas ou a natureza? Fácil, né? B. Atualmente, aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é exclusiva para pedestres
e ciclistas. Escreva abaixo outras mudanças nessa paisagem ao longo do tempo. Que outras mudanças você consegue observar? Escreva aqui, tá bom? Continuando, página 140. Agora, olha lá. O que permanece nas paisagens? Mesmo que mudem, há elementos na paisagem que não passam por mudanças, por muitas transformações ao longo dos anos. Esses elementos nos ajudam a obter informações sobre a história dos lugares, as características da sociedade e as atividades que eram praticadas pelas pessoas no passado. Então, as paisagens a seguir mostram o Teatro Amazonas na cidade de Manaus em 2 momentos diferentes, tá? Então, eu vou ler aqui do livro, porque aqui não está dando para ler muito bem. Então, aqui na primeira. Teatro do Amazonas foi inaugurado em 1896, na cidade de Manaus, tá? E a fotografia de 1920, ok? Então, aqui, olha lá. A fotografia é de 1920, olha só quanto tempo. Depois a gente tem aqui o mesmo teatro, tá? Mas em um momento diferente. Teatro Amazonas tem mais de 120 anos e recebe diversos eventos artísticos e culturais. E a fotografia foi tirada em 2015. Então, olha só, se a gente perceber, tiveram algumas mudanças, não foi? Só que existem também alguns elementos que permanecem. Olha lá, o teatro ele permaneceu o mesmo, não teve mudanças. Talvez tenha mudança de cores, né? A construção de um muro em volta, mas a gente também tem algumas transformações ao redor. Olha lá, foram construídos prédios do lado e antes não tinha. Mas a gente percebe que em algumas paisagens há elementos que permanecem, tá? E outros mudam, ok? Bom, na outra página aqui então. Algumas construções antigas, apesar de terem sua aparência preservada, são usadas atualmente para outras funções e atividades. Uma casa antiga pode se tornar um centro cultural. O prédio de uma fábrica pode virar um supermercado. Veja abaixo o exemplo do Museu Casa de Cora Coralina, em Goiás. Então, antes era uma moradia, era uma casa, mas como ela sempre foi bem cuidada, virou um patrimônio histórico e cultural. Então, hoje, o que ele se tornou? Um museu, tá? O que é um museu mesmo? Vocês sabem, né? As pessoas guardam recordações, né? Coisas antigas para as pessoas verem, tá bom? Bom, na letrinha, agora vocês vão responder as perguntas abaixo. Então, 1. Compare as fotografias do Teatro Amazonas na página anterior e responda aos itens a seguir. A. Quais mudanças aconteceram nas paisagens? Na paisagem 1 e na paisagem 2. Quais foram as mudanças? B. Qual construção permaneceu ao longo do tempo? O que permaneceu até os dias de hoje? O que não teve mudança? Sua função mudou ou continuou a mesma? Ela ainda continua sendo um teatro ou ela hoje deixou de ser um teatro? Ali mesmo na legenda já está dizendo. E 2, há alguma construção antiga no lugar onde você vive? Que construção é essa? A função dessa construção mudou ou é a mesma de quando foi construída? Então, vocês vão precisar pesquisar, tá? Pesquisar. Bom, então a gente vê aqui que que existe a paisagem, um lugar que mesmo com o passar do tempo sofreu algumas modificações, mas continua com a mesma função. O teatro não continuou sendo teatro. E também existem outros lugares que, embora o tempo passou, continua o mesmo, mas a função mudou. Então, a moradia aqui, por exemplo, continuou a mesma coisa, não houve mudanças nessa moradia, mas o que mudou foi a função. Ela deixou de ser uma moradia e passou a ser um museu, ok?
Bom, continuando. Aí aqui eu trouxe para vocês a fotografia do Rio de Janeiro. Então, se a gente observar, em 1889, nós tínhamos o quê? As montanhas, né? Olha lá, casas e o mar continuou o mesmo. Se a gente observar nos dias de hoje, agora, as montanhas não mudaram, elas permaneceram, não é verdade? E o mar também. O que mudou? As moradias, né? Aqui também outra montanha. Então a gente percebe na imagem que há elementos que mudam e há elementos que não mudam, ok? Então aqui apenas mudou as moradias. Continuando. Aí nesse daqui eu trouxe para vocês um prédio, né, da Light, antiga empresa de energia elétrica de São Paulo, mas hoje ela se transformou em um shopping center, tá? Então aqui o prédio não mudou, ele continua o mesmo prédio, porém a função não é a mesma, deixou de ser uma rede de energia elétrica e passou a ser um shopping center, tá bom? Bom, essa é a atividade de hoje. Vocês farão essas atividades, responderão as perguntas e na aula online a gente discute tudo isso, tá bom? Um beijo e boa atividade!